Bom dia, galera. Tô aqui depois de um bom tempo sem postar nada, né? Acabei ficando doente por um tempo, mas isso não interessa a vocês e vamos pro vídeo. Teoria de filas, que eu já estou prometendo há algum tempo, né? Mas finalmente consegui estruturar ele de uma forma que eu achei interessante e gostaria de trazer para vocês. Então, uma introdução básica primeiro, né? Que o sistema de filas, em princípio, ele possui uma base muito simples. O contexto básico ele pode ser pensado através de vários exemplos do cotidiano, né? Inclusive, eu vou abordar esse assunto de uma forma bem mais prática. Então, alguns exemplos, um caixa de supermercado, um ponto de ônibus ou mesmo uma espera para ser atendido num banco, né? São coisas bem corriqueiras que todo mundo passa e representam muito bem o sistema de filas. E a principal motivação desse estudo é justamente empregar da melhor forma possível os recursos, a fim de minimizar o tempo de espera desses clientes na fila, evitar congestionamentos, né? E fazer com que o processo ocorra da melhor forma possível, né? De acordo com a necessidade do sistema e dos recursos disponíveis. Né? Então, ter o melhor custo-benefício possível para o sistema que está sendo modelado. Aqui tem algumas definições. Né? Isso aqui já entra um pouco, de uma forma um pouco mais abrangente na teoria de filas. Né? O principal uso disso aqui é a questão do cliente, né? Que é a situação na qual uma pessoa, arquivo, objeto ou o que você estiver modelando aguarda por atendimento em uma fila. A fila em si é o lugar de espera dos clientes, né? Outra coisa, eu peço desculpas se vocês ouçam um barulho de bichos atrás, no fundo, né? Mas é que eu tô gravando de manhã e aqui tem alguns bichos que fazem barulho também. Então, NT é um número de clientes num instante de tempo, TI é o tempo de chegada, né? Então aqui tem algumas formulações matemáticas, né? Que eu não pretendo usar todas essas aqui não, né? Eu pretendo fazer uma análise mais generalista dessa ferramenta e instigar que vão atrás desse conhecimento. Aqui mais algumas definições, essa aqui eu uso principalmente, né? Que é a taxa de medida de chegada. Aqui a taxa de atendimento ou a velocidade com que o servidor consegue atender os clientes. Né? Um detalhe muito importante: manter a mesma unidade. Isso aqui é um erro crasso, né? Que pode invalidar completamente uma análise. Então, você começar com uma unidade e não trabalhar com ela até o final pode invalidar completamente uma análise. E o outro ponto muito importante, né? Que eu uso bastante nessa apresentação é o percentual do tempo que o sistema se mantém ocupado. Isso aqui é basicamente a principal resposta que você busca fazendo uma análise por fila. Então, aqui tem algumas formas de análise, né? É a forma como se dará o atendimento do cliente pelo servidor. O mais comum de todos é o first in, first out. Né? Tipo, é a coisa mais lógica que se pode pensar quando se pensa em uma fila, né? Que o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido. Mas também existe a first in, last out, ou filo, no qual o primeiro que chega é o último a sair. E isso aqui, até para ter um exemplo de uso, porque ela parece bem contraintuitiva, né? Mas é muito usado na busca em disco rígido. Por exemplo, se tu armazenar um arquivo no teu computador, se você for buscar por ele naquela busca do Windows, o primeiro que você armazenou vai ser o último a ser procurado. Né? Isso parece ser um pouco contraintuitivo, mas é a base de análise, por exemplo, num sistema computacional. Aqui tem um pouco da descrição de uma fila, né? Que a notação mais utilizada para descrever a fila é essa, né? ABC.
na qual A representa a distribuição com que os clientes chegam no sistema, B representa a distribuição do tempo de serviço e C, o número de servidores. E aqui dois exemplos, né, dos modelos mais comuns. Então, MM1, na qual a quantidade de clientes que pode chegar é infinita, e tem-se apenas um único servidor para atender todos esses clientes, e a MMS, na qual ainda assim o número de clientes continua sendo infinito, porém o número de servidores pode ser S servidores, né? Ele pode ser mais do que um único servidor. Depois também tem uma que é que ela acrescenta, digamos, uma letra aqui na descrição, que é o K, que ela pode ter, digamos, um infinito número de chegada, mas ela tem uma quantidade máxima que a fila comporta, seria o de capacidade, né? Então, aqui tem um pequeno exercício que eu vou usar para exemplificar esse sistema de filas, né? Então, é uma lavanderia. É o processo simples de uma lavanderia, no qual existem 3 máquinas de lavar roupa, 2 com capacidade de 50 kg/h e uma com capacidade de 200 kg/h. E, no caso, 2 máquinas de secar com a capacidade de 100 kg/h e no caso, uma com a capacidade de 100 kg/h e uma capacidade de 150 kg/h. E, né, aqui tem o que tem que fazer, né, que é definir pelo modelo de filas. Então, primeiro você tem que fazer uma modelagem de como que o sistema vai funcionar. E daí, adaptar ele ao modelo de filas. Né, eu já vou mostrar direto o modelo de filas. Mas essa análise poderia ser realizada inicialmente por Petri ou pelos outros, né, já apresentados. Até por autômatos daria para fazer, mas eu já vou botar direto no modelo de filas. E é para considerar uma inspeção, né, ao final das lavagens, que pode decidir que as roupas podem voltar ou necessitar uma nova lavagem, né? E aqui já inicia o problema, né, que é para projetar para dois tipos diferentes de demanda. Uma demanda de 2.500 kg por dia, e daí nota-se o problema da unidade, e 10.000 kg dia. Então, a primeira coisa que vai se fazer, primeiríssima coisa que vai se fazer quando você pega um problema assim, é justamente colocar na mesma unidade. Então, demanda 1 e demanda 2. É quilogramas por hora. Claro, aqui entra um detalhe que eu não estou levando em conta, mas que é muito comum em análises de fila, que seria a análise estocástica, ou seja, pode ter uma entrada, uma chegada de clientes de forma aleatória, né? Aqui eu estou considerando que a demanda é fixa, né? Mas isso aqui pode ter uma distribuição aleatória, né? E isso complica bastante a análise, mas torna ela muito mais interessante. Então talvez eu possa trazer futuramente uma análise nesse sentido. Então, adaptadas as unidades, né, se determina a capacidade do sistema. E aqui vai muito da questão de como que você vai estruturar o sistema. Eu vou mostrar isso mais para frente. Então, para a demanda 1, considerando a taxa de chegada para a demanda 1, eu tenho aqui a taxa de chegada, eu tenho a capacidade de lavagem e a capacidade de secagem, certo? Então, como a taxa de chegada é inferior à capacidade do sistema, né, pode ver que chega menos roupa do que a capacidade dele lavar e de secar, né, é propício deixar um servidor específico para aquele problema de ter uma nova lavagem. Então você não considera o sistema
como um único lugar para a lavagem, né? Você tem a lavagem normal, tem a parte da checagem. Se der algum erro, ele vai para um outro servidor de lavagem. Isso parece ser interessante, mas acaba gerando um outro problema, né? Que caso ocorra uma falha generalizada na primeira lavagem, o servidor que se destina à segunda lavagem acaba sobrecarregado, né? Porque daí você tem 250 quilos de capacidade sendo lavados aqui. Se acontecer uma falha generalizada, vai ser 250 quilos para lavar num servidor que só permite 50, né? Então, se distribuir melhor esse sistema, ele acaba ficando bem mais eficiente, né? E aqui tem o exemplo gráfico, né? Que o sistema ele tende a operar normalmente e o modelo MMC, esse modelo, né, com mais de um servidor, lida perfeitamente com ele. Não precisa limitar a entrada porque ela já é menor do que o sistema aguenta, né? Mas, para resolver esse problema, não em 100%, né, mas para amenizar o problema, você pode fazer isso aqui, né? Que é deixar os dois servidores para lavagem. Então, se está entrando 104 kg, né, pode ficar, digamos, uma pequena fila aqui. Mas como a falha generalizada tende a não ser contínua, né, ela tende a acontecer esporadicamente, esses servidores eventualmente eles vão dar conta dessa pequena fila, né, de roupas. E aqui tem a parte final da análise, né, considerando os 200 kg, e aí que está. Nesse ponto é muito importante você ver aonde que vai estar o gargalo. Nesse caso, o gargalo ele vai ficar aqui, porque essa fila ficou menor do que essa, considerando essa apenas, né, de uma forma estocástica e não contínua, né? Não considera que não vai sempre acontecer uma falha generalizada aqui, né? Então essa fila tende a ficar como sendo o gargalo do sistema, né? Aqui que tem o maior problema de possível fila, né? Mas mesmo assim, como a quantidade de chegada é muito menor, tem-se que aproximadamente 50% do tempo o sistema estará ocupado, né? Então, o sistema atende a demanda com aproximadamente 50% de folga, né? Mas, vamos para a demanda 2. Considerando uma demanda muito maior do que a capacidade de lavagem, né, ela acaba oferecendo uns desafios bem maiores no que diz respeito à modelagem do sistema, né? Então, o primeiro problema que se percebe logo de cara é que o sistema não apresenta capacidade para atender toda a demanda, né? Isso, só de colocar esses números lado a lado já se percebe. Mesmo que todas as máquinas trabalhassem em conjunto e não houvesse retrabalho, né? Então, mesmo eliminando a parte do retrabalho, esses 3 servidores ainda não dão conta da demanda, né? Da chegada. Então, é muito interessante esse sistema justamente para fazer esse tipo de análise, né? E aqui fica bem claro, né, que tipo, aproximadamente 40% do limite é superado. Tipo, perdão, o limite é superado em praticamente 40%, né? E dessa forma percebe-se que o modelo MMC simples ele não atende o sistema. Se ele tentasse ser implementado dessa forma aqui, certamente essa fila aqui tende ao infinito, né? O sistema jamais vai conseguir comportar toda esta fila. Eventualmente ele explode, a fila vai ser gigantesca, né? E por isso, o certo seria utilizar um modelo com um limite de entrada, uma capacidade, né? Que, se analisar agora esse sistema aqui, ficaria no gargalo dos 250 kg que são destinados à secagem de roupas, né?
Então, tem-se que um bom limite, né, de entrada aqui, de chegada de produtos, é igual ao máximo gargalo do sistema, que é, no caso, 250 kg/h. Então, só para fazer um fechamento aqui do assunto, né, esse sistema, esse modelo, ele é muito útil principalmente para validar os sistemas modelados inicialmente. Então, ele é mais uma ferramenta de análise. Ele não é... claro, ele pode ser usado, né, como diz aqui, ele pode ser usado como uma ferramenta de modelagem também, mas a principal função dele é validar e analisar os sistemas inicialmente modelados, né? E ele é uma ferramenta de cálculo útil principalmente para mostrar aonde que o sistema está falhando, indicando quais são os gargalos do sistema, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, você vê aonde que está o maior problema, né? Aonde que vai ficar o maior gargalo, né? Justamente, né? Onde vai ficar a maior taxa de fila e você faz os cálculos com ela. Mas se você não consegue identificar isso de cara, é muito simples. Faça um cálculo para essa fila, faça um cálculo para essa fila e faça um cálculo para essa fila, né? Separa o sistema, digamos, em 3 filas distintas e faz o cálculo para cada uma. Ok, daí você vai chegar na análise que seria aqui. Porém, você coloca o ponto de que essa fila em específico está utilizando uma análise aleatória. Então, não necessariamente ela vai ser contínua essa chegada. E nesse ponto você consegue avaliar o sistema de uma forma bem precisa, que é o principal objetivo dessa ferramenta. Bom, eu vou ficando por aqui então, e se considerarem interessante, eu posso fazer um sistema mais aprofundado, principalmente com os outros modelos de fila. Então, é isso aí e até o próximo vídeo.